Olá, tudo bem? E neste sábado acontece o grande clássico de Florianópolis pelo Campeonato Catarinense. Esse jogo atrasado da 8ª rodada, mas nós estamos na penúltima rodada. O jogo vale pela 8ª, mas nós já estamos na 10ª, ou seja, na semana que vem acontece o final da fase de classificação do Campeonato Catarinense. Figueirense e Avaí. Ambos não fazem boa campanha no campeonato estadual, se classificaram na Copa do Brasil e focam para esse clássico de vida ou morte. Vamos repercutir, vamos trazer informações sobre esse clássico aqui no Podcast Sul. Lembrando que você participa com a gente, né? Você pode clicar, compartilhar, se inscrever, enfim, ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Ainda nesse final de semana tem clássico Grenal lá em Porto Alegre, também tem as notícias do futebol do Paraná, dos campeonatos estaduais, tem a nossa resenha ao vivo na segunda-feira à noite. Enfim, fique com a gente aqui, curta, compartilhe, inscreva-se, passe para os amigos aí do conteúdo do nosso Podcast Sul. O meu assunto aqui é o clássico Figueirense e Avaí. Acontece neste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Como eu falei, este é jogo válido pela 8ª rodada do estadual. Mas, na verdade, nós estamos já no penúltimo final de semana da primeira fase do Campeonato Catarinense. Tanto o Figueirense quanto o Avaí já jogaram por essa rodada na semana passada. Por essa rodada, o Figueirense perdeu para o Próspera em casa pelo placar de 2-1, enquanto que o Avaí de virada venceu o Concórdia 2-1 com 2 gols de Muriqui. A situação de ambos no Campeonato Catarinense é bem ruim. Lembrando que no Catarinense são 12 clubes, os 8 primeiros se classificam para o mata-mata, enfim, primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º, até sair o campeão. O Figueirense hoje estaria classificado, é 6º colocado com 11 pontos. Além do clássico, enfrenta na última rodada, hoje líder Brusque, lá em Brusque, no estádio Augusto Bauer, no dia 5. Já o Avaí vive uma situação pior. O Avaí, que venceu o Concórdia, hoje é apenas o 10º colocado. Está uma posição acima da zona de rebaixamento e tem 9 pontos ganhos. A zona de rebaixamento do Catarinense, que tem o Joinville com 8 pontos e o Juventus com 6 pontos ganhos. Bom, não é nem necessário dizer que esse jogo é um clássico de vida ou morte, não é verdade? O Figueirense venceu o Avaí no primeiro jogo da temporada, lá na Recopa Catarinense. Venceu o Avaí dentro da ressacada pelo placar de 3-1. Mas no Campeonato Catarinense as campanhas foram muito ruins. O Avaí, que teve a demissão do técnico Claudinei Oliveira, contratou o Eduardo Barroca e alguns reforços, como o lateral esquerdo Bruno Cortes, também chegou o atacante Morato, o zagueiro Ranielli, o atacante Paulo Baia, mas o time está bem longe do padrão, por exemplo, do Avaí, que conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se fosse hoje o Avaí, que é o único representante catarinense na Série A do Brasileiro, estaria eliminado do campeonato e ainda brigando contra o rebaixamento. Já o Figueirense de Júnior Rocha vive uma outra situação. Disputa a Série C do Brasileiro, também feliz com a vitória sobre o Avaí na Recopa, mas no Catarinense faz uma campanha muito ruim, com direito a goleada sofrida para o Hercílio Luz, derrota em casa para o Próspera, empate com o Joinville, mas no último jogo pelo estadual venceu. Teve uma vitória sobre o Juventus de Jaraguá do Sul por 2-0, resultado que o colocou na zona de classificação. Com uma vitória, o Figueirense se classifica para a segunda fase. O Avaí vencendo, ele ultrapassa o Figueirense e vai para o último jogo contra o Hercílio Luz em casa, que já está classificado, para definir a sua posição. Certo é que nenhum dos dois vai ficar no top 4, ou seja, não terá a vantagem de decidir o confronto das quartas de final jogando dentro de casa. Vamos trazer as palavras dos técnicos. Primeiro, o técnico Júnior Rocha da equipe do Figueirense. Figueirense que se classificou na Copa do Brasil na última terça-feira, um jogo muito ruim. O empate em 0-0 com o time do Lagarto. Ele sabe da importância desse clássico. É um time que não tem muito segredo. Aliás, o Figueirense tem um elenco bastante reduzido, então não é muita surpresa no time titular. Ele busca, mais uma vez, surpreender o Avaí, que tem um orçamento muito maior, jogando em casa nesta tarde de sábado. Então, cara, não é difícil assim quando é clássico, jogo importante. Não é difícil questão de motivação, nível de comprometimento ou concentração para esse tipo de jogos, né? Então, estamos extremamente preparados.
para um jogo tão difícil quanto esse, mas que vai ser um jogão, né? Já de antemão, pedir encarecidamente que o torcedor venha nos apoiar, venha nos ajudar. Tem sido muito importante para nós, né, nessa reformulação, mesmo com muita cobrança, mas 90% tem sido apoio. Tá aí o Figueirense, que hoje é sexto colocado com 11 pontos, mas tem números preocupantes. Tem, por exemplo, apenas 9 gols marcados e 11 gols sofridos neste campeonato, mas hoje estaria classificado, né? O Figueirense está praticamente fora de risco de rebaixamento. Matematicamente não, mas eu não acredito muito, por exemplo, que o Joinville venha a marcar 6 pontos ou até que o Marcílio Dias também venha a marcar mais pontos. Mas o Figueirense, se vencer o jogo, se livra de qualquer risco de rebaixamento e já estará classificado com 14 pontos, a classificação já é certa. Já o time do Avaí passa por um problema muito grande. O time, com certeza, o maior investimento do futebol catarinense em 2022, até pelo fato de disputar o Brasileirão da Série A. No Catarinense, a campanha é bem ruim. O time ficou bom tempo sem vencer, venceu o Barra lá no começo do campeonato e ficou uma longa sequência sem vitórias, até bater o Concórdia pelo placar de 2-1. Em um jogo onde o Concórdia foi melhor durante quase toda a partida, mas brilhou a estrela de Muriqui, que entrou em campo no segundo tempo e fez 2 gols em 3 minutos para virar o jogo. Aliás, Muriqui, que também entrou em campo no jogo contra a URT, fez o gol do Avaí, acabou empatado, mas o Avaí também conseguiu a sua classificação e vai enfrentar ou Ceilândia ou Londrina. Avaí que teve mudança de técnico no meio do campeonato, com a chegada de Eduardo Barroca, após uma derrota do Avaí para o Próspera, dentro de casa. Barroca tem jogadores novos à disposição, que chegaram para a Série A, caso do lateral esquerdo Bruno Cortes, também do meia, o atacante Morato, e também remanescentes do time do ano passado, como Bruno Silva, Jean Kleber e também Copete. Lá atrás tem a segurança do goleiro Douglas, que foi o responsável por segurar o time na Copa do Brasil com grandes defesas no jogo contra a URT. Barroca se mostra confiante, crê na evolução do time e acredita na vitória neste clássico no sábado. É um jogo diferente, é um jogo importante não só para o campeonato, não só para a nossa situação, mas pela rivalidade. Então a gente está tentando se preparar da melhor forma possível para chegar no jogo no sábado e conseguir fazer uma grande partida e o objetivo que é a vitória principalmente. E sobre o clássico, assim, tu já andou vendo alguma coisa? Como é que é o clássico aqui na cidade, essa rivalidade? Não, me parece que é uma rivalidade muito alta, é o que eu imagino, duas equipes aí de tradição e que tem aqui na capital como a principal rivalidade do estado. Então a gente assume essa responsabilidade sabendo que precisamos trabalhar no nível de excelência máximo para conseguir o nosso resultado nesse jogo. Vai ser um clássico de casa cheia no Orlando Scarpelli, mas também vai ser um clássico de vida ou morte. Se houver um derrotado, né, nesse jogo, esse estará em situação bastante complicada, indo para a última rodada com a necessidade de vencer. O Figueirense vai jogar contra o Brusque fora de casa e o Hercílio pega o Avaí pega o Hercílio dentro de casa na ressacada, precisando de pontos para classificar entre os 8. De toda forma, é uma campanha decepcionante dos dois times, pois estamos falando de duas camisas importantíssimas do futebol catarinense, que sempre tem que entrar no estadual para brigar pela parte de cima e, pasmem, chegam no penúltimo jogo para decidir talvez a eliminação de um time que for derrotado. O Avaí mostra um sinal de evolução, claro, com os jogadores que chegaram, tem uma evolução técnica importante em relação àquele time que perdeu para a Recopa. Já o Figueirense me passa a impressão que é um time que está estancado. Tem a mesma escalação, não trouxe reforços, é um time que tem qualidade, por exemplo, no seu camisa 8, Oberdan, mas parece que ele já nivelou, parece que ele não consegue evoluir mais do ponto que já está. Por isso que o Avaí tem uma possibilidade de se aproveitar, até por ter jogadores que podem evoluir mais e podem crescer para conseguir levar a vitória. Mas o Avaí não são só flores. O lateral direito, Matheus Ribeiro, está altamente questionado, mas deve ser escalado para a partida, assim como o zagueiro alemão, também muito questionado. Betão está fora ainda, ele está cumprindo um protocolo de concussão de um choque de cabeça que ele teve no jogo contra o Juventus. Além disso, Arthur Chaves está retornando,
Temos Ranielli, que está lesionado. A diretoria negocia com o zagueiro Bressan, ex-Grêmio, que já está treinando na ressacada, mas ainda não foi anunciado. E aí também cresce uma preocupação, porque estamos há poucos dias do início do Campeonato Brasileiro e o time do Avaí ainda precisa evoluir muito para encarar uma Série A. Já o Figueirense aguarda contratações, também precisa reforçar se quiser conseguir esse acesso nesse ano no Brasileirão da Série C. Vamos aguardar. Lembrando que você pode acompanhar o jogo ao vivo através do CatarinenseForte.tv. Terá narração do nosso Napoleão de Almeida. Aliás, depois do jogo a gente vai retornar aqui no Podcast Sul para trazer aí o pós-jogo e a avaliação desse clássico da capital. Um abraço, bom final de semana.